Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Plano Global. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou responder para vocês as perguntas que eu mais recebo no Instagram, no Telegram, nos comentários aqui nos vídeos do YouTube. Então, ele vai ser um pouquinho mais curto, um pouquinho mais direto, mas vai ajudar vocês, já que o próximo Migramóvel está chegando aí. Então vamos lá. Quais são as perguntas mais frequentes que eu recebo a respeito do Migramóvel e da residência no Paraguai? A primeira delas é: posso atravessar com o meu carro do Brasil para o Paraguai? Sim, você pode atravessar tranquilamente como se fosse fazer turismo, não tem problema algum. A única coisa que você precisa se atentar é ter o seguro carta verde. Por favor, faça isso, que é muito importante no caso de você se envolver em algum acidente. E os itens de segurança, que é triângulo e extintor. Lá eles ainda exigem esses equipamentos de segurança. Você vai ver o pessoal vendendo esses itens ali na ponte. ah, eu, eu aconselho vocês a comprarem ali, ok? Outra coisa importante é que se o seu carro for financiado, você precisa ter uma autorização para deixar o país. Essa autorização vem pelo correio. Você vai ligar para a financeira, pedir para eles se eles vão te mandar via correio. Aqui a questão é: antecipe muito, esse documento demora bastante para vir, tá? Vai demorar praticamente um mês ou até mais para você receber esse documento. Então, se você já está planejando ir, essa é a primeira coisa que você deve providenciar. Já ligue lá para a financeira do seu carro, peça esse documento para você poder deixar o país e depois retornar, ok? Então vamos para a próxima pergunta que eu recebo. Precisa da vacina da febre amarela? Sim, precisa. Não é uma exigência para você fazer a residência, mas é uma exigência para você entrar no país. Tem pessoas que têm a sorte de não ser cobrado. No meu caso, eles não pediram. Quando eu atravessei na ponte, eu tinha o certificado da vacinação internacional, mas eles não pediram. Agora, eu recomendo você tentar entrar no país sem? Não. E vai que eles te pedem. Você chega lá e não tem o documento para comprovar que você tomou a vacina. E aí, obviamente, você vai ter que voltar. Eles não vão deixar você entrar. Infelizmente, se eles te exigirem e você não tiver, você vai ter que voltar. Então, sim, eles precisam da vacina, mas eu não sei como é que tá a cobrança, se é aleatória, se é de todo mundo, mas eu não arriscaria ir sem, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, então. Os documentos são apostilados no Paraguai ou no Brasil? Essa aqui eu recebo diariamente, diariamente. O apostilamento é feito no Brasil. E aí você vai no cartório da sua cidade com os documentos originais e pede para apostilar. Como eu fiz e deu super certo, não me barraram, só olharam, estava tudo certo e funcionou tranquilo o meu processo. Levei minha certidão de nascimento original e eles apostilaram ela no verso. Esse apostilamento é um adesivo que eles colam no verso da folha da sua certidão de nascimento e de antecedentes criminais. Então, as duas eu apostilei a original, por assim dizer. Então, os documentos são apostilados no Brasil. Tudo é feito no Brasil. Esse apostilamento, na verdade, é o quê? É um selo que comprova internacionalmente que aquele documento tem validade. Então, é uma convenção. O Paraguai vai exigir esse apostilamento e vai ver, não, realmente se foi apostilado, quer dizer que foi validado lá no Brasil, então a gente pode aceitar ele como sendo original aqui. Então, essa é a função do apostilamento diário. Então, obviamente, ele precisa ser apostilado dentro do país que o emitiu e não no país onde você vai fazer os trâmites. Beleza? E aí, isso já cai na próxima pergunta que eu recebo aqui. Cópia autenticada é feita no Brasil ou no Paraguai? As cópias são autenticadas no Paraguai. Você faz o apostilamento no Brasil, mas a autenticação é feita no Paraguai. O que é uma autenticação? O tabelião vai verificar se aquele documento realmente é verdadeiro e vai atestar sua veracidade dentro do território paraguaio. Por isso que ele tem que ser feito no Paraguai. Não adianta nada você autenticar ele no Brasil, porque ele é um tabelião brasileiro. Ele não tem registro lá no Paraguai, por assim dizer, explicando mais ou menos para vocês. Então você precisa que ele seja autenticado dentro do Paraguai para ter validade dentro do Paraguai. Então é o seguinte: apostilamento é no Brasil e a cópia autenticada é feita no Paraguai por um tabelião escribano público que chama lá. Então este documento é feito lá. Original, apostilamento no Brasil, cópia autenticada no Paraguai. Antes da gente ir para a próxima pergunta, já deixa seu like aí,
Se esse conteúdo aqui é útil para vocês, se ajuda vocês, comenta aqui qual que é a tua dúvida, se eu devo fazer uma parte 2 desse perguntas e respostas, eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, já deixa a sua pergunta aí para eu já elencando as próximas perguntas das próximas edições aqui do Perguntas e Respostas. Então a próxima pergunta é: precisa de certidão de nascimento mesmo se for casado? Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês como que funciona, tá? Aqui eu estou no site do migraciones.gov.py, é onde é que eu tiro todas as informações que eu passo para vocês. Se vocês olharem bem, está dizendo aqui o item 4, original mais uma cópia autenticada do certificado de nascimento expedido pela autoridade competente no país emissor, visado e legalizado ou apostilado. É a certidão de nascimento apostilada que a gente comenta tanto aqui. E o quinto requisito é original mais cópia autenticada de estado civil, ou seja, se você for casado, divorciado ou viúvo. Então a gente tem 2 requisitos aqui. Tem gente que ligou para eles, mandou e-mail, entrou em contato e eles responderam dizendo que se for só a certidão de casamento já serve. E se eles pedirem para vocês a de nascimento também? Porque uma coisa é o pessoal que te responde, outra coisa é na hora de cobrar lá. Vai que algum dado não está batendo, tem alguma coisa diferente, eles acham alguma coisa que precisa ser comprovado com documentos a mais. Então, nesse sentido, eu sempre falo para vocês pecarem pelo excesso. Levem as duas, se for o caso. Vai gastar um pouquinho a mais de dinheiro? Sim, mas te garante que você vai ter o teu processo tramitado, você vai conseguir dar entrada no processo. Como a gente está fazendo sozinho, a gente não está fazendo por assessor, então a gente tem que se cercar de todas as possibilidades e tentar evitar ao máximo possível qualquer erro ou qualquer situação que possa travar o teu processo. Pode ser que passe só com a certidão de casamento, mas, na minha percepção, para minha segurança, eu levaria também a certidão de nascimento para garantir. Eu levaria as duas. Sim, eu já ouvi pessoas que falam que passa só com a de casamento, mas eu, para me garantir, eu levaria as duas para ter certeza de que o meu processo vai ser tramitado. Então é isso que eu falo pro pessoal. Sempre se garanta, como a gente vai estar fazendo sozinho, o melhor mesmo é se garantir e tentar levar o máximo de documentação comprobatória possível, o máximo que você conseguir reunir. Beleza? Essa é a minha dica para vocês. Vamos para a próxima pergunta. Posso levar só um documento para o casal? Essa aqui é uma que eu recebo muito. Eu vou fazer com a minha esposa, a gente é casado, posso fazer só com uma certidão? Não, não vai conseguir fazer. Por quê? Você precisa deixar os documentos lá, tá? Você vai entregar os documentos originais também e ao final do processo eles vão te devolver. Mas se você vai fazer o seu e o da sua esposa, são 2 processos. Logo, aquela documentação que eu mostrei aqui, toda essa documentação aqui é por pessoa. Então, para cada pessoa precisa ter toda essa documentação aqui. Então, com uma só não vai passar. Ou o teu ou da tua esposa vai ficar barrado até que você entregue o documento. Quando você entregar o documento original, aí eles vão dar trâmite. Então pode ser que vai ficar parado e você não vai receber os documentos como deveria ali no sábado, como eu comento com vocês. Então, para garantir, leve uma certidão de casamento sua e outra certidão de casamento da sua esposa, ou vice-versa, do seu esposo, né? Levem duas, levem uma para cada processo. Eles vão exigir isso. A outra dúvida que eu recebo muito é: eu consigo fazer todo esse processo online? Infelizmente não. O Paraguai está sim modernizando os processos, lá está digitalizando, informatizando, mas não é uma coisa que é viável agora para gente, principalmente para gente estrangeiro, tá? Eles estão começando a fazer alguns processos, o pessoal tira as notícias lá e fala que agora dá para fazer online, dá para retirar em 1 hora, etc. Não, não tem como fazer isso ainda. Nós precisamos entregar todos os documentos físicos. Se alguém está te oferecendo esse serviço, eu tomaria muito cuidado porque muito provavelmente é golpe. Não há a menor possibilidade de você fazer tudo à distância, só pagar a taxa e receber em casa. No Paraguai é impossível fazer isso. Porque eles tiram suas fotos, colhem suas digitais, você assina alguns termos de comprometimento, principalmente se comprometendo a seguir a legislação do Paraguai. Você declara seu endereço, então você precisa fazer esse trâmite e assinar esses documentos. Fazendo online, não há a menor possibilidade de ser verdadeiro, porque a foto de quem, digital de quem, assinatura de quem está nos seus documentos. E aí você abre caminho para várias outras fraudes no teu nome também. Então eu tomaria muito cuidado com esses serviços de fazer online, fazer antecipado, não precisa pagar, não precisa vir. Eu tomaria muito, mas muito cuidado com isso. Consigo fazer esse processo online?
não é possível fazer o processo online. Vamos para a próxima pergunta que eu recebo aqui diariamente. Preciso fazer tradução juramentada nos documentos? Não, não precisa fazer tradução juramentada. Vou mostrar para vocês o porquê, de onde que eu tirei essa informação aqui. No mesmo site, migraciones.gov.py, aqui onde você vai ter essa lista de requisitos, você vai rolar para baixo. E aqui tem observação. Os documentos em idioma português emitidos pela República Federativa do Brasil estão exceptuados, isentos de tradução em consideração ao que foi estipulado. Então, se o seu documento é brasileiro e emitido pela República Federativa do Brasil, estamos isentos de tradução juramentada. Não precisa se preocupar com isso. E não sou eu que estou inventando, está na própria página do governo paraguaio. É só descer aqui embaixo, está essa informação. Os documentos em idioma português emitidos pela República Federativa do Brasil estão isentos de tradução em consideração ao estipulado. Então responde essa pergunta aqui que eu praticamente 4 vezes por dia eu recebo ela aqui, todo mundo desesperado que tem que mandar fazer tradução juramentada. Não, não precisa se preocupar. Documento brasileiro não precisa de tradução juramentada. Tá bem destacado aqui para vocês verem essa situação. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, porque eu sei que o Migramóvel está chegando perto e a ansiedade está batendo, então eu quero ser um pouquinho mais direto e realmente ajudar vocês. Então, se esse vídeo foi útil, por favor, deixa o joinha pra gente, compartilha com alguém que vai fazer o Migramóvel, está ansioso, está com todas essas dúvidas aqui. Comenta também qual Migramóvel você vai participar, se é agora em setembro, se é em outubro, se é em novembro ou só no ano que vem. Eu quero saber como que vocês estão se organizando para tirar sua residência no Paraguai. Se você vai fazer sozinho, não esqueça de dar uma olhadinha no meu e-book com o guia completo, com os documentos que você vai precisar aqui no Brasil, lá no Paraguai, o passo a passo, como que vai acontecer no dia do Migramóvel, então tá tudo detalhadinho ali para vocês. E no mais, espero vocês no próximo vídeo aqui no canal Plano Global. Até a próxima e tchau, obrigado.